coisa mais surreal do Difícil. mundo, um aluno de primário lá, de ensino fundamental, estudar nos livros as estações. Então, vamos lá, começar, já são 11h20. Mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Sônia Gomes, né, professora titular da Faculdade de Ciências Contábeis, da UFBA. E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês e também a coordenação do Congresso da USP em me convidar para fazer a mediação dessa sessão. Depois eu quero parabenizar os autores, né, por terem seus artigos aprovados aqui no Congresso. É muito bom ter esse presente, né, e esse privilégio de estar participando desse congresso. Então, nessa sessão, nós teremos 2 artigos a serem apresentados. Como vocês bem sabem, cada artigo terá um período total de meia hora, sendo 15 de apresentação, depois 10 minutos para nós debatermos e a interferência do público, 5 minutos. Mas vamos ser flexíveis, só temos praticamente os autores aqui na sala. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade. A pedido do professor Gilberto, nós estamos invertendo a apresentação dos trabalhos, portanto, vamos começar com o trabalho que tem como título Divulgação das práticas de integridade e a relação com as características do Conselho de Administração, que os autores são Daniel Silva Monte, da Universidade Federal do Ceará, Marcelo Colares Oliveira, Universidade Federal do Ceará, e Roberta Carvalho de Alencar, da Universidade Federal do Ceará, que fará a apresentação nesse momento. E, Roberta, olha, dá um grande abraço para Marcele. E outra coisa, eles costumam tocar um sininho quando completa o tempo de apresentação. E eu também sugiro, Roberta, que você coloque os slides em forma de apresentação, porque ainda não está, pelo menos não aparece para a gente em forma de apresentação. Fique bem à vontade, tranquila e boa sorte aí. Na parte de baixo, vê se você não vê o ícone, assim, a apresentação, ou lá em cima tem também uma... Agora tá, não? Agora tá. Agora tá. Pronto. Obrigada, Sônia. Vamos começar, né? Esse trabalho, ele decorre de uma dissertação de mestrado, do mestrado profissional em contabilidade e administração, do Daniel Silva Monte, que foi orientado pela professora Marcele Colares. Roberta, né, que vou apresentar, eu participei da banca e participei da formatação do trabalho em forma de artigo para envio do evento. Estava previsto ser apresentado pelo Daniel, mas Daniel e Marcele tiveram ambos problemas, né, e não puderam apresentar. Bom, esse trabalho, ele surgiu, né, do conhecimento de que existe uma preocupação da comunidade internacional com o combate à corrupção, né, e existem acordos internacionais, né, refletindo essa preocupação, acordos internacionais, tais como da OEA, da OECD, da ONU, e também mobilização de organismos como o Pacto Global das Nações Unidas, a Transparência Internacional, o GRI, preocupados e soltando tanto acordos como pronunciamentos a respeito. Existem pesquisas que associam os princípios de boa governança corporativa, como a prestação de contas e a transparência, e a redução do nível de corrupção, né? Fazendo entender que uma melhor governança corporativa levaria à redução
de corrupção a nível das empresas. A legislação brasileira, além de ter diversos decretos que ratificam os acordos internacionais, ela, em 2015, ela foi promulgado um decreto 8.420, que estabelece parâmetros de avaliação de programas de integridade. Nessa mesma linha, a CVM tem uma instrução normativa de 2017, a 586, que alterou a instrução normativa 580 e que inclui a necessidade de publicar a respeito dos mecanismos de detecção, prevenção e combate a fraudes, desvios e atos ilícitos. Bom, esse trabalho tem como objetivo geral, então, analisar a relação das características do Conselho de Administração com a divulgação das práticas de integridade das companhias abertas no novo mercado, e teve como objetivos específicos avaliar o nível de divulgação das práticas de integridade por meio de um índice próprio proposto pelo estudo, elaborado a partir do normativo da instrução CVM, e identificar variáveis relacionadas ao Conselho de Administração que sejam determinantes do índice de divulgação das práticas. Essa pesquisa no trabalho levantado pelo autor, a primeira pesquisa a analisar como as características do Conselho de Administração afetam a divulgação obrigatória de práticas de integridade dentro do contexto brasileiro. Ele também traz uma atribuição de pontuação para a quantidade de informações divulgadas, diferente de outros trabalhos que normalmente encaram 0 ou 1, existência ou não existência de divulgação. Ele faz um julgamento da divulgação e dá uma pontuação de 0 para inexistência, 1 para pontuação para divulgação parcial e 3 para divulgação completa, e ele discute tanto o tratamento isolado da divulgação, quanto a integração entre o tema divulgação e governança corporativa. Com base no suporte teórico citado no trabalho, a gente tem 3 hipóteses, né? As hipóteses que existe uma relação positiva entre o tamanho do Conselho de Administração e o índice de divulgação das práticas de integridade. O segundo é que existe uma relação positiva entre a proporção dos membros independentes no Conselho de Administração e o índice de divulgação das práticas de integridade. E o terceiro é que existe relação positiva entre a diversidade de gênero no Conselho de Administração, presença de mulheres no Conselho de Administração, e o índice de divulgação das práticas de integridade. Os estudos citados, em sua maioria, indicam a relação positiva. Esses estudos não tratam especificamente de divulgação de práticas de integridade, sendo alguns são específicos nisso, mas vários deles tratam de responsabilidade social corporativa, que é algo mais amplo, do qual entendeu-se que práticas de integridade é um subconjunto, né? Em relação a tamanho do conselho e relação positiva, existem alguns estudos que indicam o contrário da hipótese, que seria relação negativa ou que não tem significância estatística. A pesquisa foi caracterizada como descritiva, quantitativa e documental. Foram selecionadas companhias listadas no novo mercado, 138, delas foram excluídas as companhias em recuperação judicial e em liquidação, e a amostra final ficou de 129 empresas. Como eu falei para vocês, baseou-se na instrução CVM 480 de 2009, né, com a redação
alterada pela Instrução 586 de 2017, e o indicador foi gerado a partir dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, 17 mecanismos que deveriam ser evidenciados, e esses 17 mecanismos foram categorizados em 5 indicadores, né, que são avaliação dos riscos de integridade, estruturas organizacionais envolvidas, código de ética ou de conduta, canal de denúncias e descrição sobre fusão, aquisição e reestruturações societárias. Foi usado um teste de média, né? Foram feitos testes de média para testar as hipóteses e também um modelo de regressão em que a variável, o índice de divulgação das práticas de integridade é a variável independente, e a gente tem como variáveis dependentes, a variável dependente, a gente tem como variáveis independentes o tamanho do conselho de administração, a proporção dos conselheiros independentes no conselho de administração e a diversidade de gênero. Foram usadas como proxies para o índice de divulgação, o índice obtido pelo cálculo do percentual de aderência em relação às informações constantes no formulário de referência, número de conselheiros de administração titulares, o percentual de conselheiros independentes em relação ao total de titulares, e uma variável dummy com 0 ou 1 para a presença das mulheres no conselho de administração. Os resultados principais são que houve uma pontuação de 35, em média 70% do que seria a pontuação máxima de 51, o número de membros de conselho de administração mais frequente é de 7 membros, o percentual de membros independentes no conselho de administração, em média, é de 45%, e a presença de mulheres no conselho de administração, em média, de 43%. As características do conselho de administração, elas não influenciaram o índice de divulgação das práticas de integridade nas companhias analisadas, todas as hipóteses foram rejeitadas, e a gente viu que os indicadores, os sub-itens, né, com maior nota, né, que a nota iria até 3, de divulgação, são a existência do due diligence de terceiros em relação à fusão, aquisição e reestruturações, assim como a menor foi a avaliação dos riscos de integridade pelas companhias, né, a divulgação desses itens. Então, por tipo de prática, como falado, tem 5 grupos, né? E a média de divulgação ficou sempre acima de 1, então, um pouquinho melhor do que divulgação parcial, e, como já relatado, no grupo E, que é fusão, aquisição e reestruturações societárias, foi a maior média. Observe que o menor índice de divulgação e o maior índice de divulgação tem a ver com os grupos que só têm um item a ser observados, né? Os demais itens tinham 5 itens a serem observados. Bom, mesmo o teste de diferença de média tenha indicado que não havia significância estatística, a gente trouxe aqui o índice de divulgação, né, por grupos. Dos grupos foram estudados os índices de divulgação por cada um desses grupos, dentre as variáveis, né, e indicando aqui que, em termos do número de
conselheiros de administração, o grupo mais frequente, né, que tem predominância, é 5 a 7 membros, um número maior de empresas tem esses de 5 a 7 membros, e o indicador de divulgação das práticas de integridade foi ligeiramente maior nas empresas com 8 a 10 membros, mas lembrando que isso não foi considerado estatisticamente significante. Em termos da independência, né, a quantidade mais frequente de empresas tinha entre 33,3% e 50% de conselheiros independentes, e a média ligeiramente maior do indicador ficou entre grupos com mais de 50% de conselheiros independentes. Entre a presença de mulheres, o mais frequente no grupo foi não ter mulheres no conselho de administração, e a média ligeiramente mais alta, mas sem significância nos grupos com mulheres. Foi feito também um teste de regressão, e novamente os resultados não indicam significância estatística. O coeficiente, o R quadrado, foi de 2,6, ou seja, quase nenhum índice de explicação, e, logicamente, o teste T indica que as variáveis independentes, né, não foram significativamente, não são estatisticamente significativas, né, no modelo. Então, como conclusão, né, as hipóteses foram rejeitadas, né? Em termos da hipótese 1 e 2, existiam já trabalhos que, semelhante a esse, não encontraram significância estatística. Em relação à hipótese 3, que era a relação entre a diversidade de gênero do Conselho de Administração e o índice de práticas, a rejeição da hipótese foi surpresa em relação ao que se esperava com base nos trabalhos anteriores. Com isso, eu encerro aqui a apresentação. Mais uma vez, parabéns, Roberta, e todos os outros autores. Os meus comentários no sentido de contribuir para que o trabalho seja mais redondinho, a fim de ser submetido a uma revista. E é claro, os autores têm que considerar a pertinência das minhas observações, e vamos aqui bater um papo a respeito delas, né? Do que eu observei e que eu acho que poderia ser melhorado no artigo. Eu, assim, gostei muito da construção do artigo. Eu acredito que, assim, o trabalho está bem escrito, bem estruturado, percebe-se um fio condutor do início ao fim, ou seja, existe um alinhamento entre o objetivo de pesquisa, o problema, os objetivos, os procedimentos metodológicos. O referencial teórico sustenta, né, as discussões empíricas e está atualizado. Então, está muito bem estruturado o artigo. Parabéns nesse sentido, gostei muito. Agora, eu penso que deveria ter um cuidado maior em algumas terminologias que vocês usam durante o texto, né? Às vezes eu fiquei confusa se vocês estavam medindo o índice de qualidade da informação ou se vocês estavam medindo o índice de divulgação das práticas. Então, isso, em alguns momentos, não ficava claro, né? Então, assim, é bom rever a construção do objetivo e esse discurso durante todo o texto, para padronizar se vocês realmente fizeram a avaliação, o índice foi construído para medir
o nível de divulgação ou para medir a qualidade da divulgação, que são duas coisas distintas. E durante, né, todo o texto, a gente percebe, né, um pouco de confusão, talvez de terminologia, não ficou bem claro isso, pelo menos para mim. E agora, sim, como sugestão de melhoria, eu achei que, na conclusão, vocês deram um show em termos de apresentar as contribuições da pesquisa, tanto do ponto de vista empresarial, que vocês trouxeram com riqueza de detalhe, quanto do ponto de vista acadêmico. Então, olha, seria muito interessante se vocês levassem um resumo dessas contribuições que vocês trazem na conclusão para a introdução. Já coloca lá na introdução quais são mesmo as contribuições da pesquisa, e eu acho muito interessante quando os autores conseguem dizer na introdução a lacuna que essa pesquisa vem preencher. Em relação aos trabalhos anteriores, que lacuna essa pesquisa vem preencher? Ou então justificar o seguinte, dizendo a relevância, por que relevante, por exemplo, investigar a relação entre, né, um índice e as práticas de integridade. Uma coisa que eu sugiro que vocês melhorem é em relação a explicar melhor a construção do índice de divulgação das práticas de integridade. Para mim, não ficou claro como foi construído esse índice, porque também vocês não explicam as escolhas que fizerem fazer a pontuação, considerando 1 para nenhuma evidência, né, para nenhuma divulgação, considerando 0 para nenhuma, né, 1 para quando existe e 3 para quando for completa, em relação ao framework que vocês fizeram baseado com o formulário de referência. Então, eu achei que ficou ainda confuso, e ainda mais porque vocês não justificaram. E como vocês disseram que se basearam no índice proposto por Carilo, vocês não explicam porque o Carilo, de et al. 2019, eles não usam essa pontuação para medir, lá eles calculam o índice de qualidade da divulgação, né? E aqui vocês estão, não sei se medindo o índice de qualidade ou índice de divulgação, mas pela sigla ficou mais forte de que vocês estão realmente analisando o índice do nível de divulgação. E, nesse sentido, já que vocês se basearam nesses autores, seria interessante que vocês dissessem por que não adotaram a mesma pontuação proposta pelo Carrillo et al. 2019. E também explicando como seria, né, por que vocês estão adotando essa pontuação relativa para fazer o cálculo do índice. E também explicar as variáveis do índice, porque vocês não adotaram, por exemplo, a fórmula proposta por Carrillo et al. 2019. Vocês criaram uma nova fórmula, e isso não ficou claro para mim quais foram os elementos colocados na fórmula do cálculo do índice. Ficou claro, sim, todos os testes estatísticos para medir, né, para testar o modelo econométrico, beleza, está tudo certinho. Mas, em relação ao índice, eu acho que precisa de um maior esclarecimento, um melhor detalhamento, né, a respeito de quais elementos que fizeram parte da fórmula para se calcular o índice. Agora, eu tive uma curiosidade, e aí, se você... uma não, duas. Curiosidade, se você puder me responder, Roberta. Vocês chegaram a observar se houve um aumento no volume de divulgação sobre as práticas de integridade após a lei de anticorrupção, né? A lei 12.846 de 2013,
e o decreto número 8.420 de 2015, essa seria uma curiosidade. A outra, vocês têm uma explicação assim, baseada em trabalhos anteriores, em relação a todas as hipóteses serem refutadas? Será que tem uma relação com a modelagem econométrica que vocês escolheram? E aí eu gostaria de ouvir você. Esse estudo longitudinal não foi feito, inclusive é uma das limitações que é colocada no trabalho. Foi feito em apenas um ano, né? Então, eu não consigo te dizer se aumentou a divulgação. Seria uma forma até de melhorar e reforçar esse trabalho. Eu acredito que sim, pode ser a modelagem, principalmente na questão da presença das mulheres no conselho de administração, porque o indicador usado se limitou a existir presença ou não no conselho de administração. E a gente sabe que a influência vai depender da quantidade de pessoas, da posição que essa mulher poderia estar no conselho de administração. Uma coisa ela é ser a presidente do conselho de administração, outra coisa ela ser representante dos acionistas minoritários. Acredito que uma qualificação melhor nos índices, nos indicadores, nas proxies das variáveis, e também no tipo de análise realizado pode chegar a resultados diferentes, né? Essa realmente foi bem frustrante para o Daniel da qualificação para a defesa do trabalho não ter encontrado significância estatística nos resultados, né? Mas Sim, aí eu imagino, eu imagino. Mas, de qualquer jeito, é um achado, né? Um achado que tem que levar a gente a refletir se os parâmetros que foram usados, né, poderiam ser alterados, se houvesse separação de empresas por segmentos, se esses resultados dariam diferentes, né? E também ampliar o número de variáveis e também repensar o índice, né, que foi construído e como foi construído o índice. Acho que tudo isso influencia no resultado. É claro, né? Então, gente, eu gostaria de ouvir a nossa plateia e a nossa audiência, se alguém quer contribuir, fazer algum tipo de pergunta. Parece que não. Parece que nós não temos nenhuma contribuição. Nesse caso, eu acho que nós poderíamos encerrar. Se você quiser fazer mais alguma consideração, Roberta, nós podemos... Não, só agradecer, Sônia, as suas observações. Eu tomei nota de tudo para passar para o Daniel, que é o autor principal do trabalho, para a gente tentar melhorar, né, a qualidade do trabalho para submeter para uma revista. Algumas das suas observações são informações que constam na dissertação, mas que no esforço de reduzir para 20 páginas não foram consideradas, e que na ida para uma revista a gente consegue resolver isso, porque tem uma maior flexibilidade em algumas revistas em relação ao número de páginas, né? Com certeza, com certeza. Mas eu posso passar também as minhas considerações para o e-mail de vocês, né? Ótimo, agradeço bastante. Ok. Um abraço, Roberta. Outra, tchau. Tchau. Se você puder tirar a sua apresentação para que Cássio pudesse colocar dele. Acho que você não ainda está compartilhando. Agora. Eu pausei. Isso é normal, fique tranquila. Eu uso muito o Google Meet e o Zoom quase nunca, e toda vez que eu uso o Zoom, eu apanho. Isso é normal. Estamos todos aprendendo. Tchau.
Mas permaneça aí na sala. Tá. Então, o próximo trabalho agora será apresentado por Clay ou Clay Silva Santos e o professor Gilberto, que está aqui, professor Gilberto José Miranda, que tem o título, né, Framework para avaliação do conteúdo informacional do relato integrado, uma proposta baseada na técnica Delphi. Parabéns pela aprovação do artigo. E aí, vamos lá. Palavra com Bom você, dia a Cássio. todos, então, muito obrigado. Queria parabenizar também os autores do trabalho anterior, bastante interessante, né, o tema relevante aí para discussões. Bom, eu sou o Cássio, eu sou aluno do programa de doutorado aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor Gilberto, né, é o meu professor orientador, e nós desenvolvemos esse artigo que eu vou apresentar ele aqui agora como uma das etapas da minha tese que ainda está em desenvolvimento. Bom, o nosso trabalho, então, né, ele é intitulado como Framework para Avaliação do Conteúdo Informacional do Relato Integrado, uma proposta baseada na técnica Delphi, e o contexto que nós tivemos para desenvolver essa pesquisa e o que motivou a isso é justamente porque nós temos com o relato integrado um modelo novo aí de divulgação, né? Ele não é necessariamente um relatório, mas sim um formato com que as informações são divulgadas, e a proposta principal dele que se tem é que ele vai apresentar como as empresas elas criam e mantêm o valor, né, por meio das suas operações. E com isso, a condição principal é que todas as informações financeiras e não financeiras elas sejam apresentadas ali em conjunto, mostrando essa interação. Essa proposta, essas discussões, elas são relativamente novas, começaram desde 2010. Em 2013, a gente teve um primeiro framework com algumas diretrizes para que se fosse apresentadas informações nesse modelo de divulgação, e que passou por algumas revisões agora em 2020 e teve uma nova publicação em 2021. Então, a gente percebe que há uma discussão ainda, né? Tá em debate sobre os modelos, formatos e coisas desse tipo. Então, é um tema ainda bem em alta, por assim dizer. Em 2017, o próprio IRC, que é o órgão responsável por essas propostas, ele fez um levantamento e identificou que mais de 1.700 empresas aí já adotavam esse modelo de divulgação e no formato de divulgação voluntária, né? Atualmente a gente só tem um país que traz como uma condição mais obrigatória a divulgação do modelo do relato integrado, que é a África do Sul. O restante dos países adotam com uma condição mais voluntária. Essa estrutura, né, que é exposta, ela consiste em fazer a divulgação e destaca que as empresas deveriam apresentar informações relacionadas a 6 tipos de capital. Então, o capital financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento, e o capital natural, e como esses capitais se interagem no processo de criação de valor dentro das atividades das empresas. Em uma leitura e o levantamento que a gente foi fazendo, foi possível perceber que nós não temos até então, né, não tínhamos até então, nenhum instrumento que conseguisse avaliar se, de fato, o que as empresas divulgam, considerando como relato integrado, está atendendo às diretrizes que são informadas, né, ou as condições que são colocadas para que se seja, de fato, um relato integrado, principalmente na questão do capital. A gente até tem alguns trabalhos que tentaram fazer algum modelo de avaliação de conformidade, mas não com foco especificamente nos capitais, que são os elementos que são utilizados para a interação e criação de valor pelas companhias. Nesse sentido, então, nós temos como objetivo principal da pesquisa desenvolver um framework, né, que seria validado teoricamente pela técnica Delphi, que fosse capaz de avaliar a conformidade da divulgação das informações sobre os capitais dentro do modelo de divulgação do relato integrado dessas empresas que fazem essa condição de divulgação com aquilo que é exposto pelo IRC, né, dentro da sua proposta do relato integrado. Para uma condição mais clara, né, do que nós estamos tratando aqui, nós temos a indicação do que é o relato integrado e como que ele vem sendo desenvolvido. Então, uma das propostas e dos objetivos que se tem com esse processo de divulgação é que ele seja um modelo de adoção a nível global. Então, toda a sua estrutura e a sua formulação, ele faz com que seja
um ponto de motivação que empresas não se limitem, né, à sua condição geográfica ou a um setor específico para fazer a divulgação. Então, ele traz essa proposta que seja mais de adoção a nível global, inclusive dentro do processo do IRC, existindo uma coalizão entre vários órgãos, países diferentes, para que se estruture, então, um modelo que fosse possível de ser adotado por várias empresas em qualquer lugar do mundo. Ele tem, dentro da sua condição, a expectativa de melhorar a qualidade informacional das empresas sobre as suas atividades para as partes interessadas, e com isso traria, né, um conteúdo informacional com maior qualidade e que poderia, de alguma forma, auxiliar no processo de tomada de decisão, tanto dos usuários internos como também os usuários externos. Esse modelo ele não tem como pretensão substituir nenhum outro modelo de divulgação. A intenção do relato integrado, né, da forma de divulgação das informações por meio dele, é que as informações fiquem mais claras mesmo para o usuário final. Então, em nenhum momento eles falam assim, os outros relatórios não são bons, né, o suficiente, e a gente quer substituir. Na verdade, não é essa a proposta, é que se crie uma condição em que melhore esse formato de divulgação. Dentro dessas possibilidades, aí ele traz como processos, né, de apresentação dessas informações, um conteúdo que estivessem distribuído nesses 6 tipos de capitais, que vão compor tanto capitais são financeiros, como aqueles que não são financeiros. Porque a condição que a gente percebe é que, com o passar do tempo, até está tendo um olhar mais dedicado para essa parte não financeira também, né? Não se faz mais uma divulgação de informações estritamente financeira das empresas, porque entende-se que outros conteúdos também estão associados às atividades operacionais e isso traz algum tipo de materialidade ou relevância no processo de tomada de decisão. Uma condição clara que se tem dentro da proposta é que nem todas as empresas são obrigadas a publicar todos os tipos de capitais, porque isso vai variar muito em função da atividade que ela desenvolve, ao tipo de informação que ela teria como material em relação a esses capitais. Então, é um modelo que permite, né, que as empresas elas consigam classificar o conteúdo e o tipo de capital que seja mais relevante, e então fazer esse momento, né, de divulgação dessas informações. Todo esse conjunto ele pode variar aí entre relação das características da própria empresa, do setor de atuação, do ambiente em que ela se encontra, né, e qualquer outro elemento que esteja associado ao seu processo operacional. Bom, para desenvolver a pesquisa, nós utilizamos a técnica Delphi, né, que é a condição principal aí para conseguir chegar nesse instrumento validado, e nós passamos por algumas etapas. A primeira etapa foi o levantamento da literatura sobre os elementos teóricos que vão compor esse tipo de capital. Então, eu tenho lá 6 tipos de capitais, que se espera que a empresa divulgue informações sobre eles, e aí os elementos teóricos eles indicam os conteúdos que eu espero ter em cada um desses capitais. E aí, com uma leitura geral de estudos anteriores a respeito de capitais e até do próprio framework que é divulgado pelo IRC, a gente conseguiu fazer um levantamento inicial dessas informações. E a partir desse levantamento, a gente chega na nossa etapa 2, que foi uma estruturação de um instrumento prévio, né, para que fosse, então, utilizado com essa ideia de avaliar a conformidade entre a informação publicada e o que se espera que realmente tenha no modelo de divulgação do relato integrado. Para que a gente pudesse fazer essa validação, foi aplicada a técnica Delphi, então nós convidamos alguns especialistas, né, para fazer parte, para opinarem, avaliarem e proporem mudanças nesse instrumento e, consequentemente, após todas essas etapas que envolvem a técnica Delphi, a gente teria um instrumento de conformidade validado, né, teoricamente, por meio da técnica. Dentro dessa proposta, então, essa versão preliminar, né, a gente montou a condição do capital, os elementos teóricos e fez alguns levantamentos de termos chaves que poderiam ser utilizados para buscar essas informações dentro dos relatórios que elas indicam como utilizando as diretrizes do relato integrado. Então, essas condições das palavras-chave, né, elas são elementos que a gente usa, né, são termos que a gente utiliza para conseguir identificar essas informações dos capitais dentro do conteúdo que elas divulgam no modelo do relato integrado.
E para ficar mais real, né, mais palpável essa condição, nós testamos esse instrumento de conformidade inicialmente em 3 relatórios divulgados por essas companhias, né, pelo Itaú, pelo Votorantim e pela Gerdau. Nós pegamos essas companhias principalmente porque elas estavam já no processo de projeto piloto, né, foram companhias que estavam participando do projeto piloto, no caso do Itaú e do Votorantim, e no caso da Gerdau, porque ela é uma empresa que tinha recebido alguns prêmios por excelência de divulgação de informações e a qualidade dos relatórios que eram divulgados a público. Então, a gente entendeu que seriam empresas que nos dariam uma base boa para poder verificar se, de fato, aqueles termos, né, e aqueles itens que a gente estava buscando poderia mesmo trazer o resultado esperado. Feito isso, né, nós já tínhamos o instrumento prévio, ele foi passado aí e nós conseguimos montar um painel com 13 especialistas. E é importante destacar aqui essa condição, porque nós fizemos convites iniciais para 52 pessoas, né, participantes. Esses especialistas seriam qualquer pessoa que tivesse algum tipo de relação com o fato do relato integrado, né, que ou participassem diretamente do processo de elaboração, dentro das empresas, professores, né, pessoas que tivessem de alguma forma associadas ao relato integrado. Nós buscamos um processo de diversificação, que é uma necessidade da técnica Delphi. Então, foi convidado tanto pessoas que estavam aqui no país, né, participantes nacionais e também internacionais. Houve uma dificuldade para que eles participassem, porque essa pesquisa foi realizada durante o período que se iniciou o processo do Covid-19. Então, o mundo estava naquela loucura ainda, né? Não que não estejamos agora, mas estava bem mais aflorada essa situação. E muitos participantes se recusaram a participar da pesquisa justamente por esse fato. Eles alegavam ou que tinham familiares que estavam doentes e não poderiam participar, ou que tinham mudado o regime de trabalho porque estava trabalhando em home office. Então, houve algumas limitações quanto a alguns participantes poderem, de fato, né, estar envolvido na pesquisa. E nesses 13 especialistas, a gente conseguiu, então, 11, né, que são nacionais e 2 internacionais. O processo de técnica Delphi, ele depende de uma condição de consenso, né, dos participantes para validar os itens que a gente tem ali dentro do instrumento de conformidade. No caso da nossa pesquisa, nós utilizamos 2 critérios, que a nota que o participante atribuía para cada termo apresentado para ele deveria ser maior do que 5 pontos na média. Ele tinha de 0 a 10 para poder identificar se ele concordava que aquele termo representaria aquele elemento teórico e o capital, respectivamente, né? E que tivesse uma condição de consenso. E para avaliar a condição de consenso, a gente considerou um baixo nível de dispersão, que é calculado aí pela divisão, né, do desvio padrão e da média das notas que foram apresentadas. E aí, com esse coeficiente de variação, a gente entendia que haveria ou o consenso deles para aprovar o termo, ou então para reprovar aquele termo. Bom, para que a gente pudesse realizar, né, a técnica, nós fizemos algumas rodadas, então, que era enviado o instrumento e os painelistas, né, os participantes, os especialistas, eles poderiam dar sugestões de alteração, concordar, refutar, justificar alguma coisa ou pedir esclarecimento sobre alguns dos fatos. Então, inicialmente, nós tínhamos 17 especialistas que tinham aceitado participar do processo da técnica Delphi. Só que já na primeira rodada, 4 deles não retornaram o instrumento. A gente tentou vários contatos, mas não teve nenhuma resposta posterior. Então, acabou ficando em 13 resultados aí dessa primeira etapa. Então, foram apresentados, né, dentro do meu instrumento preliminar, 67 termos de busca, distribuído aí ao longo desses 6 tipos de capitais que é proposto pelo relato integrado. Dentro dessa condição, eles poderiam indicar para cada um dos termos, né, notas de 0 a 10 quanto à concordância, então iria lá desde discordo totalmente até concordo totalmente com aquele termo sendo alocado daquela forma para buscar informação que representasse aquele tipo de capital. E eles também poderiam fazer algum tipo de sugestão ou opinar sobre alguma coisa também. Nessa primeira etapa, a gente já teve 20 termos que tiveram nota acima de 5, então eles já tinham sido aprovados pelos especialistas como possíveis, né, de serem utilizados para buscar as informações, e também com um nível de consenso satisfatório, já que teve um baixo nível de dispersão.
Nesse caso, a gente tinha avaliado, né, que esses 20 termos, eles tiveram um coeficiente de variação menor que 15%, que atestou que eles consideravam que aqueles termos eram adequados para o que se propunha dentro daquele instrumento. Os demais termos aqui que não foram aprovados na primeira rodada, eles foram enviados novamente para uma segunda rodada, e aí, dentro desse novo envio, a gente colocava os termos, indicava para os painelistas, né, qual foi a nota geral que a gente teve consolidada de todos aqueles participantes e a nota dele, e era permitido que ele fizesse a alteração da sua nota inicial, ou para chegar mais próximo do consenso geral, ou não, e ele ainda podia também fazer comentários ou manter a sua opinião, justificar a sua nota e assim por diante. Então, ele tinha essa liberdade para poder avaliar essa resposta e o que os outros participantes também estavam falando. E nesse caso, a gente também ressalta que, como a gente aplicou pela técnica Delphi, né, os participantes não sabiam quem eram os outros. Então, eles tinham as respostas gerais, mas eles não sabiam quem eram os outros participantes do processo. Então, ele ficava bem livre aí para poder opinar, concordar ou refutar as opiniões dos outros também. Para a segunda rodada, a gente adicionou alguns termos, como variação dos termos iniciais, que foram sugestões do próprio grupo de painelistas. Então, a gente entendeu que era pertinente, né? Fizemos a adequação, e esses termos também foram enviados para que fossem avaliados nessa nova rodada. Dentro dessa indicação, a gente mandou para os 13 participantes que tinham na primeira rodada, mas um acabou não retornando, então caiu para 12 a nossa base de respostas da segunda rodada. E nessa nova etapa, a gente teve novos 15 termos aprovados, né, com nota acima de 5 e também com a baixa dispersão. Então, nós tivemos mais 15 termos aí que foram validados teoricamente dentro das condições da aplicação da técnica Delphi. E aí fizemos ainda uma terceira rodada para avaliar os 32 termos que ainda tinham restado, né? Eles estavam inicialmente aprovados com a condição de nota 5, mas o coeficiente de variação ainda estava muito, muito disperso, então a gente ainda não poderia considerá-los como válido aí pelo processo. Dentro dessa base, então, a gente percebeu que a terceira rodada era a rodada de saturação já, né, dentro da aplicação da técnica Delphi, porque não houve tanta variação significativa assim das respostas dos participantes. Nós enviamos para os 12 participantes que responderam na segunda rodada, e desses 12, 10 retornaram, mais 2 a gente teve de não retorno. E aí os resultados da terceira rodada, então, foi que nós tivemos um termo reprovado, porque ele apresentou nessa terceira rodada uma nota menor do que 5, então a gente já tinha excluído ele da condição, e também apresentou um nível de dispersão muito alto, né, com um coeficiente de variação de 95%. Os outros 27 termos que estavam lá, todos tiveram nota acima de 5, alguns chegaram a ter nota de 8 de concordância com que o termo realmente teria condição de trazer a informação esperada, e o nível de dispersão variou entre 16% e 50%, que a gente considerou também como um nível baixo aí e aceitável. Outros 4 termos a gente já teve uma dispersão acima de 50%, então a gente considerou que não houve consenso dos especialistas em aplicar esse termo para buscar as informações. Bom, como consideração final, então, nós tivemos, né, que o objetivo foi atendido, já que a gente conseguiu elaborar um instrumento de conformidade quanto aos itens que estariam relacionados aos tipos de capitais e o conjunto de informações que são apresentadas pelas empresas como um modelo de divulgação do relato integrado. Esse instrumento foi validado depois de 3 rodadas de consulta. Nós tivemos aí, respectivamente, 13, 12 e 10 participantes dentro dessas rodadas, e é uma dificuldade que se tem dentro da aplicação da técnica Delphi, porque é necessário que o participante ele esteja disposto a participar de todas as rodadas, né, que forem necessárias. O nosso instrumento final, então, ele acabou ficando com 62 termos, né, que foram aprovados e validados nas condições que foram estabelecidas, distribuído aí entre 20 elementos teóricos que representariam os 6 tipos de capitais proposto pelo relato integrado. Só finalizando, então, a gente tem aí como contribuição do estudo, né, um instrumento que é validado teoricamente. Esse instrumento ele é capaz de avaliar os tipos de informações que seriam apresentadas pelas empresas e identificar se de fato elas correspondem ao que se espera do relato integrado.
é um instrumento que pode ser adaptado pelo pesquisador quanto ao objetivo de pesquisa, e como sugestão de pesquisas futuras, a gente traz aí, né, que pode ser um instrumento que é capaz de verificar se as informações dos capitais estão sendo apresentadas conforme proposto pelo órgão principal. A gente consegue também identificar se o volume de informações dos tipos de capitais divulgadas ela poderia afetar, né, a condição econômica da empresa, e também qual que seria, por exemplo, o grau de evolução do atendimento do IRC com o passar do tempo em relação aos capitais que são divulgados. Cássio? Oi, Você acabei já já. estava Já, obrigado. Desculpa ter extrapolado um pouquinho o tempo. um pouquinho. É que eu Mas olha, empolgo quando eu vou falando desse imagino. negócio, tá na tese, tá tudo. Eu imagino que sim. A gente fica bem empolgado mesmo. Mas parabéns mais uma vez pela aprovação do trabalho aqui no Congresso. Precisa ter cuidado para da próxima vez, né? Controlar mais o tempo, mas tudo certo. Olha, igualmente com o primeiro trabalho, eu achei bem interessante a construção dele, o alinhamento entre o problema, né, o objetivo, a metodologia, a fundamentação teórica. É um trabalho muito bem escrito, sem problemas de português, muito, muito interessante. E eu ia lendo e iam surgindo perguntas na minha cabeça, e à medida que eu ia lendo, as perguntas eram respondidas, foram bem interessantes. E também eu peguei esse trabalho logo quando saiu o resultado, né, dos trabalhos aprovados. Nós estávamos precisando de um framework para fazer uma análise, que eu estou com uma orientanda, está fazendo doutorado, e ela vai justamente estudar a relação entre a divulgação dos 6 capitais das cooperativas mundiais e justamente o desempenho socioeconômico e econômico da organização. E a gente estava atrás de um framework, assim, brasileiro. Aí eu vi o seu, e disse assim, poxa, que bacana. Aí quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco frustrada, sabe por quê? Você não traz a pontuação ponderada, né? Não faz uma proposta de pontuação para os 6 itens de capitais. E depois, outra coisa que eu fiquei frustrada, nós duas ficamos frustradas, é porque ele não... a gente teria que fazer uma série de adaptações para ser aplicada no contexto das empresas cooperativas, né? Porque tem terminologias que o setor de cooperativas usa diferentemente do setor empresarial de uma forma geral. Então, assim, essa é uma limitação da sua proposta, do framework. Isso precisa estar claro no trabalho. As limitações do próprio framework. Então, assim, o referencial teórico bem construído, um trabalho muito bem escrito, muito bem estruturado, tudo alinhado. Agora, eu tenho algumas sugestões. Eu tenho sugestões e tenho algumas perguntas de reflexão, que você não precisa me responder hoje, ainda mais que isso é a primeira etapa da sua tese, para você mesmo refletir, para vocês refletirem e considerarem a pertinência das minhas reflexões ao ler o seu trabalho. Isso serviu demais, e interessante que isso vai servir demais para a construção da tese de minha orientanda. Esse trabalho foi ótimo e foi bom demais estar aqui participando desse momento. Então, olha, assim, uma coisa que é muito bacana já colocar na justificativa, ali na introdução, são as contribuições da pesquisa. Que você traz essas contribuições lá na conclusão. Gente, isso tem que ser logo na introdução. Se possível, a limitação da pesquisa, as contribuições e a lacuna que
esse trabalho, essa pesquisa pretende preencher em relação a trabalhos anteriores, que você trouxe aqui na sua apresentação, muito claro, muito detalhadamente, né? Mas isso precisa estar com muito mais clareza lá. E, na minha opinião, para que você faça uma proposta, e você aqui na apresentação respondeu uma pergunta que eu estava aqui, que tinha anotado no meu rascunho, de que eu perguntar, essa é a primeira etapa de uma pesquisa mais ampla, porque, de fato, ela é um estudo exploratório, né? É um estudo de diagnóstico, então ela não traz efetivamente assim uma robustez que é natural de uma pesquisa exploratória, tá? E, na minha opinião, se você quer tornar esse framework mais robusto, você teria que trazer mesmo uma pontuação, e aí eu indico o trabalho de Dailin e Keikoklu, que foi publicado na revista MDPI, eu posso passar para você depois, não tem problema, em 2009, que ele traz um framework sobre justamente os 6 capitais. E é muito mais abrangente do que essa proposta que você está trazendo, porque a intenção, o objetivo dessa pesquisa foi justamente medir o nível de qualidade das informações e feito uma análise, uma relação, né, entre o índice da qualidade da informação publicada dos 6 capitais e também o desempenho da empresa. Então, ele mediu o índice de qualidade. Então, para ele medir o índice de qualidade, ele fez um framework dos 6 capitais, que, inclusive, é esse framework que nós vamos usar na tese, a tese da minha orientanda. Porque o seu trouxe mais limitações do que o framework proposto por Dailin. Então, assim, é só uma sugestão. E, nesse mesmo artigo, eles propõem um manual de código de pesquisas qualitativa para você justamente saber como codificar um framework. Eu vou passar para você também esse manual, que aí vai ficar mais robusto, porque eu imagino que você pense em usar esse framework para continuar a sua investigação. Então, você vai precisar de uma codificação mais robusta do que só uma variável dummy, tem ou não tem, ou fazer uma pontuação ponderada sem uma justificativa de pesquisas anteriores ou sem que você deveria ter feito também no próprio pesquisa Delphi essa pontuação, né? Que nível ou que nota os pesquisadores, os especialistas dariam para aquele item, né? Se seria prioritário ou não, porque isso fizemos também em uma outra orientação que eu fiz para justamente identificar as mudanças climáticas de acordo com o que é apresentado no CDP. Nós fizemos isso também. E já ali no especialista, a gente pediu para eles ranquearem o nível de importância dos itens que estavam classificados como para medir a evidenciação das mudanças climáticas. Então, nós fizemos isso. Achei curioso o fato de não ser excluído pelos especialistas os riscos de gerenciamento de risco, né, de monitoramento de risco, gestão de risco, lealdade, equipamento de proteção individual, seguro e saúde, que foram todos, né, excluídos por causa da alta dispersão, e isso está dentro do capital do capital humano, né? Achei muito curioso essa exclusão, tendo em vista que hoje a maior discussão e a maior preocupação é com relação à gestão de risco, em qualquer área, pode ser risco relacionado à mudança climática, risco de crédito, risco operacional. Então, a gestão de risco hoje é um dos elementos mais crucial dentro de uma empresa. Então, achei muito curioso isso ficar de fora. Não sei, eu acho que deveria ser revisto, porque é muito interessante isso.
E outra coisa, você não explicou bem, talvez isso por causa do artigo, né, a quantidade de páginas e tudo mais. Você fez um estudo exploratório nos relatos integrados do do Itaú Unibanco, da Votorantim e Gerdau, mas você não disse o resultado. Você não disse o que foi que você encontrou ali. Você foi lá, viu, verificou, encontra, mas assim, e daí? Você não relatou isso, pelo menos ali no artigo, né? Eu sei que ele serviu de base para você montar os termos para enviar para os especialistas. Isso ficou claro aqui na sua apresentação, mas lá você não consegue explicar o resultado desse estudo exploratório, que seria bem interessante se você colocasse, tá? Assim, o quanto está alinhado ou não, e que nível de alinhamento está com a proposta do IESC em relação aos 6 capitais. Eu não sei se eu tenho tempo, eu acho que eu tenho um minuto para concluir. Eu vou ler as reflexões que eu fiz, não vai dar tempo ler todas, mas não precisa me responder, depois eu posso mandar para seu e-mail, viu? Para você refletir a respeito, né? Aí a primeira pergunta você já me respondeu, que eu tinha colocado aqui, o framework foi construído para atender a um objetivo específico de uma pesquisa mais ampla. A aplicação do framework nos relatos integrados do Itaú não ficou claro como foi feito. Esse framework pode ser usado para qualquer empresa de qualquer setor econômico, por exemplo, as cooperativas e ONGs. Quais as limitações dele? Isso não está claro na pesquisa, eu acho que é preciso deixar claro. Mais uma vez, não há uma pontuação para os termos dos 6 capitais, é possível medir o nível de conformidade entre o que é publicado pelas companhias como RI e o conteúdo informacional referente aos capitais utilizado pelas companhias conforme as orientações. Uma coisa que você precisa refletir a IAC, assim como todas as outras organizações sem fins lucrativos, tem revisto os seus frameworks, os seus estándares, e isso é preciso você considerar que eles também vão estar revisando esse material, e eu não utilizaria alinhado conforme um exemplo ilustrativo do IESI, porque eles certamente vão alterar os elementos que constam em cada capital. Isso vai ser muito breve, por causa dos movimentos que estão ocorrendo através do IFRS Foundation e toda a reestrutura que está ocorrendo no mundo a respeito dos relatos de ESG. Então, eu acho que você deve rever isso, e até porque cada empresa vai ter um conjunto de elementos para cada capital, e eu não sei se a gente poderia ter um framework que pudesse dizer esse daqui é o ideal para todas as empresas. Então, só para ter um cuidado a respeito disso. Bom, gente, perdoe-me, eu passei 1 minuto e quero abrir para o público em geral, para a audiência. Parece que a audiência pelo menos não colocaram nada aqui no chat, e também... Então, olha, você tem, se quiser, Cássio, ou o professor Gilberto, fazer alguma observação, por favor, fique à vontade. Primeiro, eu queria agradecer, né, os comentários, acho que são bem pertinentes aí para a nossa pesquisa. Esse framework ele é proposto com uma ideia de continuidade mesmo, né? Até a minha tese a gente está buscando avaliar justamente como que essas informações do capital podem influenciar sobre o valor de mercado das empresas. Então, a gente ainda está nessa busca de aplicar esse framework também. Acho que tem alguns pontos que a gente precisa realmente rever. Só comentar, porque teve alguém que fez um comentário no chat aqui, pediu para mim comentar algo sobre o termo da religião. A religião. Né? Esse termo religião, ele era um termo de busca que apresentava dentro de capital humano
num elemento teórico que trazia como critério, que era a experiência média profissional, diferença da força de trabalho e equidade entre funcionários. E aí abria para gênero, etnia, idade e religião. A expectativa era avaliar essa questão de equidade, né, entre as condições dos trabalhadores. Apesar dele estar dentro da estrutura e a literatura também trazer sobre ele, dentro do painel de especialistas, a nota dele foi baixa. Eles indicaram que essa informação não representaria, de fato, o elemento teórico do capital. Então, por isso que a gente acabou excluindo isso do modelo final de framework, porque foi a condição que a gente teve de resposta mesmo dos participantes. Sônia, eu gostaria de agradecer demais seus comentários, a sua análise criteriosa, né, a feliz coincidência, né, de o trabalho aparecer no momento em que você está pesquisando também sobre o tema, e, de fato, as suas ponderações, né, com relação ao ajuste do artigo para a proposta de um instrumento faz todo sentido, mas eu também mergulhei junto com o Cássius na ideia da tese completa e acho que a gente não se atentou para esse detalhe, né? Mas foi muito bom aparecer agora, porque o Cássio já começou a aplicar esse framework para análise dos relatos. E agora, à medida em que ele for aplicando, ele vai fazendo também os ajustes aqui no artigo e trazendo essas informações que estão faltando, né, para que o artigo ele tenha uma ideia completa por si só, né? Então, acho que as suas considerações são muitíssimo importantes e eu anotei todas aqui, a gente vai se debruçar sobre elas, agradeço mesmo. E se você puder nos enviar, então, os seus comentários e, inclusive, as referências que você citou, vai ser muito importante, porque o Cássius tem outras etapas na tese e elas vão contribuir não só para essa, né, mas para as outras também. Tá bom? Com muito obrigado. certeza. Olha, muito obrigada. Eu sou péssima em relação a tempo, eu não posso nem falar nada de Cássio. Nós já estamos ultrapassando o tempo de terminar a sessão. Eu só tenho muito que agradecer, foi ótimo ter lido o seu trabalho, Cássio. Ainda mais é bom quando a gente lê trabalhos como o de Cássio e de Daniel, que estão bem estruturados, dá gosto, né? Sabe, flui, né? E a gente vai ali pensando uma série de coisas. Parabéns mesmo, desejo muito sucesso para você, viu, no seu doutorado. Vou passar, assim, para o seu e-mail as minhas observações, tá bom? Um abraço a todos, Roberta, muito bom também estar aqui. E, olha, nos vemos outra época, outro momento. Um abraço, sucesso.